Ele tá Mas, tão Petri, confortável você que que é ele, humorista. ele precisa arrumar problema. Qual o limite do humor? Fala sério, Vanessa Camargo. quantas vezes te fazem essa pergunta, velho? Não, pra mim não fazem tanto, porque eu não sou tão importante assim, né? Fazem mais... Maurício Meirelles. esse já faz mais pro responde. Maurício, pro Rafinha, Maurício responde, pro tá Danilo e ligado? tal. Eu sou a favor do seguinte, ô Petri, vou te falar a real, tá ligado? Acho que a gente discutiu isso. Mas o sem- PT tá sendo modesto. sem hipocrisia, ali. sem Ele hipocrisia. é muito importante, na verdade. Nada. Eu acho o seguinte, eu acho que vai o humorista... 10 pessoas no meu show. Eu acho que o humorista Não, tem que ter liberdade total. O que importa não é o Obrigado. tamanho da pica, mas o que ela representa. A grossura. Ixi, quando o cara fala isso que o pau é pequeno, tá ligado? É, tá ligado? Aí ele Todo bota cara essa. que fala, não é importante o tamanho, mas sim as mágicas que ela pode fazer. O que é um pau pequeno? Você deve saber. Eu sei bem. Sei todo dia. Mas meu- o que ela Não, representa... mas ó, assim, ó, eu acho que o humorista, ele tem que ter liberdade total, inclusive pra fazer piada racista. Porra, mas cara, é piada, Inclusive, né? É tá piada. ligado? mas ele tem que entender um bagulho. A opinião dele não vale de nada. Então, por exemplo, Claro. se o Petri chegar aqui e falar assim, negão, essa aqui é uma garrafa de água, eu vou falar, dane-se. É lógico, ligado? por isso que quando eu vi aquele vídeo Porque é que o tu Petri. falou... tá Exato, ligado? mas esse é o Porque meu ele ponto. é comediante, Por isso, entendeu? por isso que eu lembro daquele vídeo que tu falou, que tu vendo aqui no Monark, que tu falou que o político quer um monte de Petri. É. Mas não é o meu trabalho me engajar, entendeu? Uhum. Eu entendi que eu sou um Exatamente. palhaço, eu vou ser um palhaço. Então, por exemplo, o Rafinha Bastos, quando ele fala sério, pra mim ele não tá falando sério. O Danilo Gentili, quando ele fala sério, pra mim ele não tá falando sério, porque É. ele tem que ter essa licença. Puxa, A uni- negão, peraí, aí deixa eu ver se eu entendi. Ele não tem direito Deixa eu de ter a entender se eu opinião entendi. séria. Ah, ele eu tem direito de discordo dar disso. opinião, mas Discordo eu não... completamente. Não, tu vai levar a mas sério. levar ele a Ele- sério, não, porque ele ele é direito. Não, discordo Não, mas aí Não, ele tem o peraí. direito de falar o que ele quiser. Sim. Deixa eu tem fazer direito um de fazer a monarca piada Mas aqui. o que é ser sério? Peraí, deixa eu fazer um monarca. Mano, Discordo. Sabe por quê, cara? Peraí, o Petri não poderia estar sentado agora aqui sendo o Petri? Não, ele podia Quer dizer, tá um sendo engenheiro Petri. só Mas pode ele falar não vai de levar em engenharia, um médico só consideração pode nada do que eu falar de falar. É isso medicina. ele quis É. dizer. Como? Não entendi. Não, eu Fala posso de novo. escolher. Nada do que eu falar ele vai levar Eu em posso consideração. escolher. Porra, mas por quê, isso, cara? porque eu sou um palhaço. Não, mas... Não, aí... mas aí que... Não, mas não é que eu não mas- deva levar ele a sério. Eu posso escolher. Não, é que o comediante, sem posso querer, às escolher. vezes ele fala um negócio interessante. Isso. Quantas é vezes isso. você não aprendeu Eu acho que algo se ele tiver que essencial fazer a pra vida crítica- num filme de comédia? Se ele isso tiver aí. que fazer uma Mas é crítica, sem querer. ele tem que fazer a crítica Sem querer. na piada. Não é Na proposital. piada ele tem que fazer É uma crítica. proposital. Não é. Obrigado. É por Mano, isso que a peraí. comédia existe. Cara, é- peraí, um é médico sem não querer. pode ser um idiota, por Não, exemplo? não. O médico não. O Petri, Mas o ele médico tem não, que ter né? o salvo-conduto pra... Ele tem que ser diferente de todo mundo, porque É ele é isso aí. humorista. É o clown, é o bobo da corte. Ele É tem aquele que que ser podia humorista. falar as verdades pro rei. É isso aí. Isso. Mas são eu sou verdades. a favor disso. Deve ser levado a sério. Mas no momento em que ele chega e diz assim, ó, gente, vamos falar sério A agora, eu vou falar, economia não, você tem que- não. Exato. É. Então, tipo assim, Se eu o começar a Monark falar de pode te levar a economia- sério, firmeza. O Ventura. Ventura pode te levar a sério. Esqueci o nome do Ventura. Não, o foda é, tipo assim, é o truque, como é o desconto? Eu sempre troquei os nomes, agora ele vai descontar. Só que assim, se eu chegar e falar assim, ó, Petri, na boa, você falou bosta, você tem que calar a boca. Ah, negão, Porque você discordo. tem o... Discordo. Mas aí Não, se eu cara, estiver não. falando bosta de propósito porque eu sou um palhaço. Então, por isso, porque eu não vou te levar a sério. E se Exato. todo mundo Eu for não pra não posso ser levar levado ele a a sério? Eu acho que Porque Não, mas quem ele é que deve diferente. ser Não, levado negão, a sério? Mas de a verdade? profissão Quem se dele... leva a sério? A profissão Não dele deve é ser humor. levado a sério. Porque, não, eu o vejo paradoxo. o Gregório do Vivier querer ser levado a sério, eu acho Não o dá. fim da picada. É. Mas ele se leva a Não, sério pra vejo- caralho. eu vejo- Por isso que não é um bom comediante. Então não tem que levar ninguém a sério. Isso. Ele Não falou tem que bem. ninguém- Não, eu isso levo a aí. sério quem se leva a sério. Tipo, quem Um fala de Rafinha política Bastos, seriamente. eu não acho certo um Rafinha Bastos se levar a sério. Eu não acho legal o Rafinha... Eu acho que ele tem que estar... Sabe quem é bom nisso? O Maurício Meirelles. Ele é bom, O mano. Maurício Meirelles, ele fala sério, mas ele fala sério em piada. Então dá pra ver que a piada dele, ele tá falando uma coisa séria, mas ele fala... Ele não chega e diz assim, ó, gente, agora eu vou cagar uma regra aqui. É assim que é. E tal. Não, ele faz uma piada em cima de um bagulho que nitidamente ele quer ser levado a Mas, sério. negão, aí você... Aí sim, tá ligado? Aí você tá... Agora ele ser o cara Mas que você caga tá a botando regra... o cara numa vala que o cara não pode sair. Aí ele escolheu essa vida. Ah, não. Não. Não, se o Petri virar pra mim e Ele falar escolheu sério, não, eu bicho. vou levar, eu vou falar assim, É o isso Petri aí. tá falando sério. É aqui, a gente entende quando ele tá fazendo uma piada, quando ele tá sendo irônico comigo. Não, e quando ele tá Quando eu botando a digo opinião falar dele. sério, eu quero dizer do seguinte, assim, ó, do tipo... Sobre economia, sei lá. Não, do tipo ensinar. Porra, mas ele fala uma caralho de coisa legal sobre economia. E Não aí? leva a sério. não investe a leva Selic. Mas isso é uma Não vai na Selic! É uma fuga Não vai na Selic, responsabilidade. porque foi na o Petri que dúvida. falou. Mas Sempre o cara fazer a piada, compra Eu Renner. acho foda eu tá sempre na dúvida do que ele tá falando. É, mas Isso eu acho foda. Não, É aí isso. é legal. É onde eu falo do Maurício Meirelles. Ele é bom nisso. Então, porque ele fala sempre um mas tom de piada que você aí- fica, mano,
Ele falou sério Então, ou ele fez uma mas piada? aí eu acho que é justamente esse diferencial, entendeu? Porque você nunca vai saber se o cara tá falando sério ou não. Eu acho que tem que Eu ser acho que levado, é uma- tipo... É, o comediante bom que é o que passa isso É mesmo. tipo se assim, você não sabe- ele tem, é como se fosse, sabe como é que chama Por isso que o aquela vinheteiro é carta? bom. Aquela carta do... Como é que chamava aquela carta lá do... Coringa. Não, aquela... Pode ser. E o Coringa, o pior que é um clown, né? Mas exato, ele serve pra todos os jogos. Ele Toda encaixa. situação, exato. é isso aí. Eu acho que é isso aí. É o arquétipo do Coringa, é isso aí Sacou, mesmo. é isso, entendeu? Assim como eu Ele vejo pode também... ser uma carta ou ele pode te fuder. Assim como eu vejo também a coisa mas a gente teve essa briga, entre aspas, na Jovem Pan esses dias, por causa da piada do Léo Lins. Da hidrocefalia? Isso, da hidrocefalia. E tipo assim, mano, eu tava lá. Isso, Foi você... de sábado, você foi no que você tava. Que eu lembro que eu falei assim, mano, eu acho que o problema é o seguinte, se o humorista, ele pode falar o que ele quiser no show dele. Porque assim, pessoas pagaram pra ver esse show. E ninguém vai pauta, assistir inclusive. ninguém vai... Lembra que deu... Eu que trouxe essa pauta. Ninguém vai assistir um Léo Lins sem saber quem é Léo Quando eu Lins. falei, Ainda mais era um hoje em ambiente dia. controlado, era um show. Hoje em É dia tipo- você não passa é. em frente e... Isso. É o show do Léo Não Lins. é que o cara tava no, como você falou, É. lá no Paulista. açougue Isso. e falou assim, esse moleque tem uma cabeça de jacu, sei lá. Exato, né? Pergunta, Não, pergunta, era um show. pergunta. Era um show. Tem uma pergunta. O canal do YouTube dele é o show dele ou não? Não. Por E que se, não? E se fosse? Não. Foda-se, o canal podia ser o show dele, não podia? Eu acho não que pode. deveria ser. isso aí. Só deveria ser se fosse privado a quem paga pra assistir Não, ele. por que não? Claro, Porque mas no momento aí, que tá aberto, não. ele fazia piada na rua. Não, É, senhor. Ah, e por mais que ou não menos. Fazer a pode piada fazer na aquela Ali é um piada? canal de humor. Por que não pode? Como pode ser um canal do Torinho, como pode ser um canal de Mas react aí do você Negão. abriu... Você E por abriu... que Eu que não abri, pode? mas eu já disse o que é, Negão. Abrir é a mesma coisa Negão. que você fazia piada na rua, Não, fazia não, não. piada na fila. Não, senhor, Qual que é sabe qual é o o pro- problema? Não, porque tu pode O escolher problema é clicar, que né? o cara fez um recorte e mandou pro grupo do WhatsApp. Quem tem culpa? Então, Ele ou o por cara isso- que fez o por isso recorte eu e achei mandou que pro ele- grupo do WhatsApp? O cara que fez o corte. Então, bicho, O cara que é fez o isso. corte. Ele que divulgou por isso a que piada. nesse caso, por isso que nesse caso eu fiquei do lado dele. Agora, por exemplo, tanto que ele fez uma piada depois, que eu não lembro o que era. Do MC Kevin? Isso. Que Mas na essa piada do piada- MC Kevin eu falei assim, pô, essa piada ele postou. Não, mas essa piada, ela tem um contexto que é gigantesco. E a piada que ele fez do Kevin não é. Ele não tá fazendo a piada, ele tá. Imagina. Ele tá falando assim, ó, imagina se eu fizesse essa piada. Aí ele faz a piada. Tiraram essa parte toda e postaram só a Ô, piada. vamos parar com essa porra. Qualquer um fala o que quiser. isso Qual que é o aí. problema? Exato. É isso aí, eu concordo. Qual que é o problema de qualquer um falar o que quiser? Eu Qual que é o concordo também. problema de qualquer um falar o que quiser na internet? Porque Qual machuca que é os o outros. problema? E, pô, se você Então, tiver... esse eu já Você acho mais se- complicado, mano. Não, Negão. Qual que é a complicação? Eu acho que no caso do Tanto humorista... é que eu apoio o Monark desde aquela vez. Sabe o que acontece? Eu acho que Michel? no caso do Se humorista você é diferente, E eu mano. não acho. O humorista, pra mim, ele não pode ser tratado eu igual já a falei gente, isso pra mano. ele várias Ele vezes. é igual todo inclusive- mundo. A lei é pra Eu um. não consigo ver ele assim, Não, mano. bicho, eu concordo com o Monark e já falei isso em off pra ele, inclusive. Eu já falei o seguinte: se você calar o idiota, você vai calar o gênio. Você não sabe quem é o gênio e quem é o idiota. E às vezes o gênio fala uma idiotice até virar gênio, né? É isso aí. Você Não, mas entendeu? no caso do Então, humorista, eu acho tenho, diferente. eu falei isso no sábado, na Jovem Pan, falei no sábado. Eu falei, eu tenho que ter a liberdade de ser idiota. Eu tenho que ter a liberdade, inclusive, de cometer um crime. Você tá entendendo? Não é Minority Reporter. Ninguém pode me condenar antes de acontecer. tá, entendi, que é o que entendi. aconteceu, inclusive, com o celular. Ninguém vai entrar Não, com o não, celular não. pra votar. Por que É, não? então, mas aí é não, diferente. porque alguém pode Aí cometer um aí crime. a interferência vai é tomar no rabo. do Estado. Não, mas interferência é a do mesma coisa, Estado. negão. Eu não Mas, posso por exemplo, ser Mas acusado... é o Estado que persegue comediante. Eu não posso ser acusado Então, não, de algo mas o que eu porque quero alguém dizer- vai acreditar que eu vou cometer um algo. Isso Mas é censura. olha o exemplo do Léo Lins. Olha o exemplo do Léo Lins. Pegaram um trecho do Léo Lins, jogaram um trecho do Léo Lins num grupo e aí tentaram processar o Léo Mas Lins a por culpa isso. é do Léo Lins? Não. Então... Mas porque as pessoas que... O Léo Lins estava num show fechado, fazendo piadas para pessoas que queriam ver. Por isso que eu falo que aí você não pode calar o artista. E mesmo se ele fizesse no YouTube. Agora, se ele o vem... canal dele ele se considera e ele se vende como um humorista, cara. Então, no canal, eu já acho que no canal Você tá é aberto. dono do canal do Mas cara? os inscritos No do canal canal você não, abriu. não Você é é como se dono do fossem canal os do caras que cara? foram assistir o show. Então, mas por exemplo, isso, se você travasse o canal só para inscritos. Não, você não, negão, não, Tipo, não. se sem querer eu Você vejo entrou lá uma... porque você quis. Algo que É, eu tu não quis, eu clicou, posso pô. processar? Sai e não volte mais. Assim como tem a opção de Acabou. clicar, tem a opção de fechar, né? Porque isso que acontece. Por exemplo, se eu perguntar, Petri, qual é a sua profissão? Comediante. Pronto, acabou.
Acabou. Ele tá falando, gente, eu sou comediante. Eu não sou engenheiro, eu não sou médico. Eu sou um palhaço, é isso que ele tá aí, falando. Eu sou clown, eu sou um palhaço. Não me leve a sério. É. Pronto. Então, nessa hora eu já tô dando todo o salvo pra Sabe o ele. que eu acho engraçado? Quer dizer, O problema eu é o sou um seguinte, psicanalista, que na minha eu posso cabeça- fazer piada. Agora, ele não pode ser um humorista que fala sério? Sacou? Mas não é que não pode, só que quando um comediante começa a falar sério, tu pensa, mas esse cara é um É palhaço. que é ruim pra comédia. Exato. Não é que assim não eu pode, imagino. é só que mas tu não vai aí- levar. eu imagino. Aí eu captei Ele pode Ele falar. pode, mas É ele não isso. pode exigir Se de você- mim. Ele Se não eu pode come- exigir de mim, me respeita que eu estou bicho. falando Se sério. eu começo- Não, mas vamos Ei, lá. Ninguém é pode isso que ele exigir de pode você Eu já vi isso. umas loucuras do Ninguém Petri. pode. Como é que você chama aquele negócio que você fica falando com o computador lá? Que é uma loucura. O meu podcast. Cara, Isso aqui que a gente tá fazendo. chama-se podcast. É uma coisa tão louca, Eu- tão bizarra. Eu sozinho lá? É, ele sozinho, falando com a porra do computador. Não, eu tô no eu acho da computador. hora Porque ele não demais. olha pra Eu acho câmera. da hora demais. Ele não olha pra O câmera. Petri daí a abre pessoa a fica- porra de um PC, entendeu? E fica trocando ideia. Mas é quando Eu você acho tem- mó barato. Parece É uma muito câmera foda. de segurança. É, filmando. Isso, só que isso. você, sei lá, abriu a porra de uma câmera de segurança Essa é a câmera de segurança e o cara filmando esquizofrênico falando com a tela. Não, porque, veja bem, ele inclusive põe um aviso antes. Que aviso que você põe? Ó, eu explico o que eu tô fazendo Ele ali. até explica, eu não entendi nada até agora. tipo, Ele mano, eu explicou, só tô né? falando. Mas eu Não, achei é porque, legal pra é porque cacete. muita gente chegava lá achando que era um cara dando opinião. E aí eu tinha que explicar, não, eu tô deixando o pensamento Tinha que ir. mandar o cara merda, Petri. Mas na era boa, muita velho. gente, muita Só gente. pau no Aí eu cu. explico. Mas que você não pode mesmo Aí você deixar o pôs um pensamento aviso, ir. tipo assim, ó, gente, é uma É, mas eu comédia. Não pode. eu deixei um aviso do que eu tô porque existe uma técnica específica que é o rant. Eu sei lá Quando o tu, que raio que quando é. tu Eu começa sei a que falar sobre, tipo, essa taça, aí tu começa a falar da taça e tu começa a falar que é uma merda, que o cara que criou, mas tu tá procurando alguma coisa, entendeu? Isso é um rant, tu tá falando sem freio nenhum. Tipo, você E não é isso tá que eu falando faço. assim, eu lá. acho eu muito acredito legal. tudo nisso piamente. Eu tô só falando porque é o que vem na minha cabeça isso naquele aí. momento. Isso, exatamente. E isso as pessoas estão achando, sabe o que é isso? Que eu fico puto da vida quando as pessoas falam assim, Petri tirou do sovaco. Tirou do Petri cu isso. tirou do cu. Aí eu falo exatamente, eu tirei do Mas cu. que ele tirou do cu. Deixa ele tirar do Saudades cu. é vozes da minha Mas cabeça. Vozes da minha cabeça. Cara, isso é criatividade. Exato. Isso é Exatamente você abstrair do mundo e não ficar só Exato. olhando a merda que já foi feita. Tem cara que acha que você tem que fazer ser como é, arquivista da biblioteca. Sim. Mas quem disse isso? Eu disse. Ah, então não tem valor. Já sacou isso? Exato, mas não, Se mas o não- Petri disse e não tem uma referência bibliográfica, você é um bosta. Sim, mas é que Caralho, o você cara não não, pode mas o cara não pensar. entendeu que eu estou sendo um bosta mesmo. E o normal é Essa eu é a ser. meta. É, Essa é a meta. eu quero me tornar cada vez mais bosta. Mas foda-se, mas eu tô dizendo bosta no sentido que os caras acreditam que o seu individualismo não tem valor. Mas isso é verdade. Pô, mas do ele, cacete, ele Petri. entendeu a verdade, só que ele não entendeu que isso é legal. Ele acha que é ruim. Sabe por que ele